Oi, meu nome é Bruna, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança e hoje eu vim aqui fazer uma breve reflexão sobre o livro de Mateus, capítulo 20, mais especificadamente do versículo 1 ao 16, que é a parábola dos operários da vinha. Essa parábola, ela narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E o interessante é que esse homem, ele contrata os trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. Consequentemente, uns trabalharam mais que os outros, porém todos foram recompensados da mesma forma. E é justamente nesse ponto, esse ponto que é o principal ensino nessa parábola. Então eu vou ler um resumo da parábola para vocês. Jesus diz na parábola dos operários da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Esse proprietário combinou com cada trabalhador que pagaria a quantia de 1 denário pelo dia trabalhado. Feito isto, ele enviou os trabalhadores para o campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Então ele recrutou esses trabalhadores para sua vinha e prometeu que lhes pagaria o que fosse justo no final do dia. Depois, por volta do meio e perto das 3 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou e recrutou outros trabalhadores que estavam ociosos. Por último, já quase no fim do dia, às 5 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. Ele lhes perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. Os trabalhadores responderam que ninguém havia lhes contratado. Então, o proprietário enviou esses últimos trabalhadores ao trabalho em sua vinha. Ao pôr do sol, o proprietário deu ordem ao seu administrador que fizesse os pagamentos dos trabalhadores da vinha. O pagamento deveria começar pelos trabalhadores que chegaram por último. Então, os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde receberam 1 denário cada um deles. Com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiro pensaram que receberiam mais do que 1 denário. Porém, todos eles receberam a mesma quantia, e isso gerou insatisfação neles. Eles achavam que por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. Então, o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosidade aos demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o seu próprio dinheiro. Sem dúvida, a parábola dos operários da vinha traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é conforme a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. Na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer injusto o fato do fazendeiro promover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores. Mas se a gente parar para pensar, os trabalhadores que chegaram por último também precisavam sustentar suas famílias, assim como os que chegaram por primeiro. Dessa forma, o proprietário foi generoso e bom para com todos. O interessante é que a bondade do proprietário pareceu ser injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso, o proprietário da vinha disse: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque sou generoso? Por isso podemos perceber que o princípio desta parábola fica claro na seguinte sentença: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, basicamente, quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente em Efésios, capítulo 2, versículo 9, que fala que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, não é pela importância de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviço feito ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é uma aposentadoria.
A recompensa é pela graça. Determina segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus. Em algumas traduções, Mateus, do capítulo 20, no versículo 16, traz a frase: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa frase cabe muito bem nesse ensino. Ela reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si mesmos, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro, ao seguirem o Evangelho. Mas o resultado disso é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito e recompensa, mas por favor imerecido. Então, todos nós podemos nos ver dentro da parábola dos operários da vinha. E certamente a gente pode extrair muitas lições para aplicarmos em nossas vidas. Então, eu anotei aqui algumas e eu vou falar com vocês. A primeira lição é que éramos imprestáveis. Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados e escravos do mal. Mas Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso é Deus. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que somos merecedores, Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Logo, todo mérito é dele. Ele é o proprietário. Ele foi ao nosso encontro e ele nos chamou. Alguns ele chamou logo pela manhã, outros no meio do dia, outros um pouco mais tarde e ainda outros quase ao fim do dia. Mas de forma geral, todos éramos igualmente imprestáveis. Estávamos perdidos de modo que não havia um justo sequer. A segunda lição é que muitas vezes somos invejosos. Então é em relação à inveja, né? Quantas vezes questionamos a Deus por Ele ter abençoado alguém que julgamos ser menos dignos do que nós? Às vezes, uma pessoa recém-chegada na obra de Deus, sendo grandemente abençoada, e aquilo nos afeta. Então, nós devemos lutar contra esse tipo de sentimento. De todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. Quanto a nós, a gente deve apenas agradecer e ser grato também, né? Por termos sido alcançados por essa mesma graça. Outra lição é que no dia da recompensa final, nós teremos surpresas. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. Devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua mocidade. E por fim, devemos entender o nosso lugar. Essa é a lição prática mais importante de todas presente nessa parábola contada por Jesus. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum. E é impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa é dele. E é ele que dá, e ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo em todas as suas decisões. Então, a gente pode ver que a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Então, é isso. Foi uma breve reflexão mesmo. E a gente se vê na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.